Capítulo 2. As disciplinas jurídicas. Sumário. 5. Considerações prévias. 6. Disciplinas jurídicas fundamentais. 7. Disciplinas jurídicas auxiliares. 5. Considerações prévias. Os avançados estudos que se desenvolvem sobre o direito, na atualidade, diversificam-se em vários planos de pesquisa que, no conjunto, favorecem a ampla compreensão do fenômeno jurídico. Ao ser objeto de estudo de diferentes disciplinas afins, mais frequentemente denominadas ciências jurídicas, o direito não perde a sua unidade fundamental. Apesar dos enfoques unilaterais, a ação totalizante do espírito alcança o fenômeno jurídico em sua composição integral, em sua completude. As disciplinas jurídicas dividem-se em duas classes, as fundamentais e as auxiliares. A ciência do direito, filosofia do direito e sociologia do direito integram o primeiro grupo, enquanto a história do direito e o direito comparado, entre outras, compõem o segundo. 2. Se o conhecimento do direito se faz através de cada uma dessas disciplinas, que abrem, cada qual, uma perspectiva própria de estudo, capaz de motivar intensamente o espírito, é indispensável uma orientação inicial aos que visam alcançar o conhecimento sistemático do direito. A compreensão plena de nossa ciência exige o conhecimento anterior do homem e da sociedade. Em nenhum momento do estudo do direito se poderá fazer abstração destes dois agentes, pois as normas jurídicas são estabelecidas de acordo com a natureza humana, em função de seus interesses, e sofrem ainda a influência das condições culturais, morais e econômicas do meio social. Esta mesma linha de pensamento é apresentada por Michel Virali, para quem o direito descansa sempre sobre uma determinada concepção do homem e da sociedade, de suas relações recíprocas e, por conseguinte, também sobre um determinado sistema de valores. 3. Há mais de um século e meio Ferrer já enfatizava a importância do estudo da natureza humana para o conhecimento do direito e debalde se procurará a razão dos princípios do direito, sem primeiro se ter estudado a natureza do ser, que tem direitos. 4. O conhecimento da vida humana, por seu lado, pressupõe experiência e reflexão filosófica, enquanto os dados referentes à realidade social são fornecidos pela sociologia. A análise do homem e da sociedade deve ser uma tarefa permanente a ser desenvolvida pelo estudioso do direito. Seis. Disciplinas jurídicas fundamentais. 6.1 Ciência do direito. Também chamada dogmática jurídica, esta disciplina aborda o direito vigente em determinada sociedade e as questões relativas à sua interpretação e aplicação. O seu papel é revelar o ser do direito, aquele que é obrigatório, que se acha posto à coletividade e se localiza, basicamente, nas leis e nos códigos. Não é de natureza crítica, isto é, não penetra no plano de discussão quanto à conveniência social das normas jurídicas. Ao operar no plano da ciência do direito, o cientista tão somente cogita dos juízos de constatação, a fim de apurar as determinações contidas no conjunto normativo. É irrelevante, nesse momento, qualquer consideração sobre o valor justiça, pois a disciplina se mantém alheia aos valores. Cumpre apenas, a ciência do direito, definir e sistematizar o conjunto de normas que o Estado impõe à sociedade.
É irrecusável a importância desta disciplina para a organização da vida jurídica, mas, pergunta-se, o seu estudo é suficiente? Enquanto os positivistas respondem afirmativamente à indagação, fiéis à sua concepção legalista do direito, os justnaturalistas negam suficiência à disciplina, de vez que se preocupam com a justiça substancial e com o direito natural. A visão que a ciência do direito oferece é limitada, fenomênica, não suficiente para revelar ao espírito o conhecimento integral do direito, cuja majestade não decorre apenas das leis, mas do seu significado, da importância de sua função social, dos valores espirituais que consagra e imprime as relações interindividuais. Observe-se, finalmente, que a expressão ciência do direito, além de ser empregada em sentido restrito, como uma das disciplinas jurídicas, é usada em sentido amplo, como referência à totalidade dos estudos desenvolvidos sobre o direito. 6.2 Filosofia do direito. Enquanto a ciência do direito se limita a descrever e sistematizar o direito vigente, a filosofia do direito transcende o plano meramente normativo, para questionar o critério de justiça adotado nas normas jurídicas. De um lado, a ciência do direito responde à indagação quid juris. O que é de direito? De outro, a filosofia jurídica atende à pergunta quid jus. O que é o direito? Esta é uma disciplina de reflexão sobre os fundamentos do direito. É a própria filosofia geral aplicada ao objeto direito. Preocupado com o dever ser, com o melhor direito, com o direito justo, é indispensável que o jusfilósofo conheça tanto a natureza humana quanto o teor das leis. Basicamente, o objeto da filosofia do direito envolve uma pesquisa lógica, pela qual se investiga o conceito do direito em seus aspectos mais variados e complexos, e outra de natureza axiológica que desenvolve a crítica às instituições jurídicas, sob a ótica dos valores justiça e segurança. Além do conhecimento científico do direito, que oferece a noção sistemática da ordem jurídica, e do filosófico, que vê esse ordenamento em função do conjunto dos interesses humanos, a fim de harmonizar a ordem jurídica com a ordem geral da vida e das coisas, há o chamado conhecimento vulgar, que é elementar, fragmentário e resulta da experiência. Enquanto os conhecimentos científico e filosófico do direito se obtêm pela seleção e emprego de métodos adequados de pesquisa, o vulgar é adquirido pela vivência e participação na dinâmica social. É a noção que o leigo possui, oriunda de leitura sistemática ou de simples informações, vê item 3. 6.3 Sociologia do direito. De formação relativamente recente, a sociologia do direito busca a mútua convergência entre o direito e a sociedade. No âmbito internacional, o Research Committee on Sociology of Law, órgão vinculado à International Sociological Association, ISA, formado em 1962, congrega especialistas de todas as partes do globo e centraliza pesquisas científicas. Seus primeiros dirigentes foram Rua Treves, da Itália, A. Podorecki, da Polônia e W. M. Evans, dos Estados Unidos da América do Norte. A partir de 1964, o comitê promove importantes reuniões internacionais em diferentes partes do mundo, 5 quando se aborda o estatuto epistemológico da disciplina, além de temas sobre matéria de fundo. A sociologia do direito é a disciplina que examina o fenômeno jurídico do ponto de vista social, a fim de observar a adequação da ordem jurídica aos fatos sociais. As relações entre a sociedade e o direito, que formam o núcleo de seus estudos, podem ser investigadas sob os seguintes aspectos principais. A. Adaptação do direito à vontade social. B. Cumprimento pelo povo das leis vigentes e a aplicação destas pelas autoridades. C. Correspondência entre os objetivos visados pelo legislador e os efeitos sociais provocados pelas leis. O direito de um povo se revela autêntico quando retrata a vida social, quando se adapta ao momento histórico, quando evolui à medida que o organismo social ganha novas dimensões. A sociologia do direito desenvolve importante trabalho para a correção dos desajustamentos entre a sociedade e o direito. O conhecimento da sociedade se revela, pois, da maior importância à prática da disciplina.
Ao prefaciar a sua obra Fundamentos da Sociologia do Direito, Eugen Ehrlich enfatiza tal importância. Também em nossa época, como em todos os tempos, o fundamental no desenvolvimento do direito não está no ato de legislar nem na jurisprudência ou na aplicação do direito, mas na própria sociedade. Talvez se resuma nesta frase o sentido de todo o fundamento de uma sociologia do direito. 6. Para o especialista espanhol Elías Dias, a disciplina possui como zona central o direito efetivo, investigação sobre a eficácia do direito y, em outro plano, constatação do sistema de legitimidade criado ou aceptado por uma coletividade, es decir, segundo nível de la legitimidade eficaz. 7. Os sociólogos, em relação ao direito, quase sempre incidem em um sociologismo, ao supervalorizarem a ciência da sociedade, a ponto de reduzirem o direito à categoria única de fato social. O sociologismo jurídico corresponde à tendência expansionista dos sociólogos de conceberem o direito como simples capítulo da sociologia. Este pensamento, originário de Augusto Comte, circulou no âmbito dos sociólogos mais radicais, por não possuir embasamento científico. Não obstante, o jurista Georges Selle, professor honorário da Universidade de Paris, negou autonomia à ciência do direito, situando-a como um ramo da sociologia, a ciência do direito, que os anglo-saxões chamam de jurisprudência, formam um ramo da sociologia, da mesma maneira que a moral, a psicologia, a ciência das religiões, a geografia humana, a política. 8. O erro fundamental do sociologismo jurídico, diz Badenes Gasser, está em derivar do dado bruto da experiência aquilo que deve ser, e em erigir a situação de fato em situação de direito. 9. Vê item 3. A sociologia do direito é, portanto, um ramo autônomo do conhecimento, característica retratada, com precisão, por Sérgio Cavalieri Filho, em seu programa de Sociologia Jurídica. Não se confunde o objeto da sociologia jurídica com o de qualquer outra ciência que também se relacione com o direito, por isso que se preocupa apenas com o direito como um fato social concreto, integrante de uma superestrutura social. Com oportunidade, ressalva, é evidente, porém, que, embora se tratando de uma ciência autônoma, com objeto próprio e inconfundível, mantém a sociologia jurídica íntimas relações com todas as ciências sociais, principalmente com a ciência do direito e filosofia do direito, com as quais tem muito em comum. 10. 7. Disciplinas jurídicas auxiliares. 7.1. História do direito. O homem, em seu permanente trabalho de aperfeiçoamento do mundo cultural, submete os objetos materiais e espirituais a novas formas e conteúdos, visando ao seu melhor aproveitamento, a sua maior adaptação aos novos valores e aos fatos da época. Esse patrimônio não resulta do esforço isolado de uma geração, pois corresponde à soma das experiências vividas no passado e no presente. Presente. As conquistas científicas de hoje são acréscimos ao trabalho de ontem. Assim, a compreensão plena do significado de um objeto cultural exige o conhecimento de suas diferentes fases de elaboração. Este fenômeno ocorre, com igual importância, na área do direito, onde a memorização dos acontecimentos jurídicos representa um fator coadjuvante de informação, para a definição atual do direito. A história do direito é uma disciplina jurídica que tem por escopo a pesquisa e a análise dos institutos jurídicos do passado. O seu estudo pode limitar-se a uma ordem nacional, abranger o direito de um conjunto de povos identificados pela mesma linguagem ou formação, ou se estender ao plano mundial. O direito e a história vivem em regime de mútua influência, a ponto de Ortola, com algum exagero, ter afirmado que todo historiador deveria ser jurisconsulto, todo jurisconsulto deveria ser historiador. 11. O certo é que o direito vive impregnado de fatos históricos, que comandam o seu rumo, e a sua compreensão exige, muitas vezes,
O conhecimento das condições sociais existentes à época em que foi elaborado. A Escola Histórica do Direito, de formação germânica, criada no início do século XIX, valorizou e deu grande impulso aos estudos históricos do direito. Para esta escola, que teve em Gustavo Hugo, Savigny puxa seus vultos mais preeminentes, o direito era um produto da história. É necessário que a história do direito, paralelamente à análise da legislação antiga, proceda à investigação nos documentos históricos da mesma época. A pesquisa histórica pode recorrer às fontes jurídicas, que tomam por base as leis, o direito costumeiro, sentenças judiciais e obras doutrinárias, e as fontes não jurídicas, como livros, cartas e documentos. O método a ser seguido deve ser uma conjugação do cronológico e sistemático. Ao encetar a investigação, conforme expõe Mouchet e Becu, o cientista deve dividir o quadro histórico em períodos de tempo para, em seguida, proceder à análise sistemática das instituições jurídicas. 12. Vê item 156. 7.2. Direito comparado. Embora a circunstância de direito variar no tempo e no espaço e a sua tendência para ser a expressão de uma realidade concreta, apresenta também elementos de validade universal, cujo conhecimento pode contribuir para o avanço da legislação de outros povos. A disciplina Direito Comparado tem por objeto o estudo comparativo de ordenamentos jurídicos de diferentes estados, no propósito de revelar as novas conquistas alcançadas em determinado ramo da árvore jurídica e que podem orientar legisladores. Tal estudo não deve prender-se apenas às leis e aos códigos. É imperioso que, paralelamente ao exame das instituições jurídicas, se analisem os fatos culturais e políticos que serviram de suporte ao ordenamento jurídico. Ao empreender essa ordem de estudos, o especialista deve selecionar as legislações mais avançadas no ramo a que tem interesse, pois só assim poderá obter resultados positivos. Para Vittorio Cialoge, o direito comparado visa a dar ao estudioso uma orientação acerca do direito de outros países. b. A determinar os elementos comuns e fundamentais das instituições jurídicas e registrar o sentido da evolução destas. c. A criar um instrumento adequado para futuras reformas. 13. O efeito prático do direito comparado é o aproveitamento, por um Estado, da experiência jurídica de outro. Tal hipótese, contudo, para ocorrer, exige perfeita adequação do novo conjunto normativo à realidade social a que se destina. Nenhum sentimento nacionalista, por outro lado, deve criar resistência às contribuições do direito comparado, de vez que a ciência não possui nacionalidade e é uma propriedade do gênero humano.